Quando um dos trabalhadores ouviu o chão vibrar sob as botas, achou que fosse só a máquina ao lado. Quando o segundo viu o mato se abrir sozinho, pensou que fosse o vento. Mas quando o terceiro percebeu que a terra estava respirando, foi tarde demais para fingir que nada estava acontecendo. Algo gigantesco se arrastava por baixo da lama recém-removida. Algo pesado, algo que não deveria estar tão perto de homens, máquinas ou de qualquer estrada. E quando a criatura finalmente emergiu, lenta, exausta, carregando um volume grotesco preso sob as escamas, todos entenderam que não era um encontro comum, e a descoberta que fariam a seguir mudaria tudo. Tudo começou em um dia aparentemente comum, quando o chão pareceu respirar de um jeito estranho, como se a floresta escondesse algo prestes a despertar. A chuva tinha acabado, a névoa pesada ainda cobria a mata, e os motores da obra mal abafavam o silêncio tenso entre as árvores. Raul caminhava inquieto, sentindo que havia algo errado, algo que a selva parecia tentar alertar. Então o grito veio, cortando o ar como uma lâmina. Ei, alguma coisa tá mexendo aqui! Os homens correram até Breno, que apontava para o mato alto tremendo em ondas lentas, demasiadas lentas para serem causadas pelo vento. E foi ali, entre folhas úmidas e vapor subindo do chão, que ela apareceu, enorme, pesada, movendo-se com um tremor que ninguém soube entender de imediato. Parecia prestes a atacar ou a cair, e isso tornava tudo ainda mais assustador. Uma cobra colossal com escamas escuras e opacas deslizou para fora da vegetação, mas seu movimento não era firme como o de um predador. Era hesitante, pesado, quase doloroso. Um murmúrio de espanto percorreu o grupo, seguido por um silêncio que parecia prender o ar nos pulmões de todos. No meio do corpo da criatura havia um volume enorme, rígido, deslocado. Algo dentro dela lutava contra seus limites. Algo que não deveria estar ali. Raul deu um passo para trás. Breno recuou 2. E mesmo assim, ninguém conseguia tirar os olhos dela. Era como observar um gigante ferido, perdido no lugar errado, tentando sobreviver a algo que o destruía por dentro. A cobra ergueu a cabeça, exausta, e por um instante seus olhos encontraram os de Raul. Não havia ameaça ali, não havia fúria, apenas um pedido silencioso, quase humano, por ajuda. Mas a tensão era sufocante. Se eles se aproximassem, poderiam morrer. Se não fizessem nada, ela morreria. E ninguém sabia qual decisão era mais cruel. Raul permaneceu parado diante da cobra por longos segundos, sentindo o coração pulsar nas têmporas. Algo naquele animal despertava uma memória antiga, talvez de quando acompanhava o pai nas trilhas estreitas do interior, aprendendo a respeitar a mata muito antes de compreender a vida adulta. O pai repetia sempre: aqui dentro nada invade o espaço do outro sem consequência, e nada pede ajuda em vão. Ele não imaginava que essa frase voltaria à mente justamente ali, diante de um animal que parecia carregar o peso do mundo preso no ventre. Nós não podemos deixá-la assim, murmurou Raul, mais para si do que para os outros. Breno, ainda pálido, balançou a cabeça. Com todo respeito, Raul, ela é enorme. Se der um bote na gente, acabou. O restante da equipe observava de longe, dividida entre a curiosidade e o instinto de autopreservação. Cada um tinha suas próprias preocupações. O atraso da obra, o aviso duro do supervisor, as noites mal dormidas, o medo constante de perder o emprego. A presença daquela criatura gigantesca era apenas mais um obstáculo, mas um obstáculo que respirava, sofria e podia matar. O operador do trator, Lourenço, foi quem finalmente quebrou o impasse. Tem veterinário na cidade, talvez possa ajudar, ou pelo menos dizer o que fazer. Havia um tom de dúvida em sua voz, como se a simples ideia de alguém enfrentar aquilo fosse improvável. Mesmo assim, Raul concordou. Precisavam tentar. A ligação foi feita por rádio, pois o sinal de celular era fraco demais no meio da mata. Do outro lado, uma voz feminina, calma, porém firme, respondeu quase imediatamente. Vocês disseram um volume bem grande? Parece que algo está preso dentro dela, explicou Raul. Ela mal consegue se mover. E vocês têm certeza de que não é uma gestação? Se for, é estranhíssimo. A protuberância fica muito à frente.
como se tivesse algo bloqueando o caminho. Houve um silêncio que não parecia bom. Eu preciso vê-la pessoalmente, concluiu a veterinária, que se apresentou como doutora Maia. Mas vocês precisam se preparar. Vai demorar algumas horas até eu atravessar a estrada de barro. E por favor não tentem cutucar o animal. Quando o rádio desligou, o peso da decisão recaiu sobre todos. Horas de espera, com um animal enorme, debilitado e imprevisível, a poucos metros deles. Não dá pra gente ficar aqui, né? Murmurou Breno. Se a gente não ficar, ela some na mata. E morre, respondeu Raul. E se ficar, pode ser a gente que morre. O conflito se instalou, silencioso, latejante como um dente infeccionado. O trabalho na estrada foi suspenso. Decisão que ninguém tomou abertamente, mas que aconteceu por inércia. Como continuar detonando troncos, limpando o solo e movimentando máquinas enquanto aquela criatura permanecia ali, derrotada, tentando apenas existir? Para passar o tempo, alguns se sentaram sobre pedras, outros ficaram andando em círculos. Todos olhavam de tempos em tempos para a cobra, como se precisassem se certificar de que ela ainda estivesse ali, ainda respirando. Enquanto isso, a floresta parecia observar também. Os sons normais, cantos de pássaros, batidas ritmadas de insetos, ruídos distantes, diminuíram, como se a mata inteira esperasse junto com eles. As horas se arrastavam. A cobra, antes imóvel, começou a tentar novamente avançar para a vegetação mais densa. Era um movimento lento, desesperado, doloroso. O volume em seu corpo parecia puxá-la para trás, como se a cada centímetro conquistado ela perdesse 2 de força. Ah, ela vai embora, avisou Lourenço. E se entrar no mato, não vamos mais achá-la, completou Breno. E se não acharmos, ninguém vai poder ajudá-la, finalizou Raul. Um trio de frases que funcionou como um empurrão para a consciência coletiva. Foi aí que surgiu a ideia mais arriscada, e talvez a única possível. Criariam uma barreira com as chapas de metal que usavam para manter o solo firme durante a pavimentação. Não prenderiam a cobra, apenas impediriam que ela avançasse fundo demais na mata antes da chegada de Doutora Maia. Isso é loucura, disse Breno segurando uma das placas. Eu sei, respondeu Raul, mas é a única loucura certa hoje. As chapas foram posicionadas em semicírculo, sempre mantendo distância respeitosa do animal, mas a cobra não gostou. A cada vez que via uma placa surgir na frente dela, eriçava o corpo, inflava o tórax e batia a cauda no chão com força suficiente para levantar poeira. Uma tensão invisível tomou o ar. Os homens que seguravam as placas mal respiravam. A cobra avançava um pouco, eles recuavam e colocavam a placa novamente. Um jogo perigoso com vidas reais em risco. Ela vai atacar, murmurou Breno, apertando os olhos. Ela está com medo, corrigiu Raul. E, paradoxalmente, essa constatação foi ainda mais dolorosa. A tarde avançou, engolida por nuvens pesadas. Quando os primeiros trovões começaram a roncar, Raul sentiu a situação escapar do controle. A cobra estava ficando mais agitada, mais agressiva, mais impaciente. A dor parecia deixá-la quase fora de si. O volume sob as escamas havia aumentado. O cheiro do ar tinha mudado. Uma mistura estranha de umidade, metal e algo indefinível, como se o corpo do animal estivesse alertando o mundo sobre sua urgência. Se ela resolver investir contra nós, ninguém segura, sussurrou Lourenço. A Maia tem que chegar logo, disse Raul, olhando para a trilha lamacenta que cortava a floresta. E se ela não chegar? A pergunta pairou no ar como uma praga. Ninguém respondeu, porque todos sabiam que se a veterinária demorasse demais, a cobra morreria ali. Ou pior, um deles morreria tentando impedi-la de sofrer. A floresta escurecia devagar, como se estivesse descendo uma cortina de silêncio e tensão. E foi nesse exato momento, quando o medo já roçava a borda do desespero, que o ronco distante de um motor começou a ganhar forma. Quando a caminhonete branca surgiu entre as árvores, todos sentiram um alívio tão intenso que quase se confundiu com exaustão.
A porta se abriu e a doutora Maia desceu rapidamente, os cabelos presos num coque improvisado, botas atoladas de barro até o tornozelo e uma expressão séria demais para permitir qualquer comemoração. "Onde ela está?" perguntou, ainda antes de respirar fundo. Raul apontou, e Maia caminhou até a cobra com uma coragem que deixou os homens em silêncio. Ela observou o animal de longe, medindo cada detalhe com um olhar treinado. A cobra ergueu a cabeça, agitada. O ar pareceu vibrar. Os trabalhadores recuaram instintivamente. "Isso não é normal", murmurou Maia. "O objeto está pressionando órgãos vitais. Se não fizermos algo agora..." Ela não terminou a frase, o que de certa forma era pior do que qualquer explicação. Quando ela retirou o dardo tranquilizante do bolso, a tensão atingiu o ápice. Se a cobra atacasse, seria rápido e fatal. "Fiquem atrás de mim, mas não façam movimentos bruscos", ordenou Maia. Raul engoliu seco. A cobra inflou o corpo, mostrou as presas, curvou-se para o ataque. Por um instante, o mundo pareceu se comprimir num único ponto, o espaço entre a mão da veterinária e a possibilidade de morte à sua frente. Então, um bote. Um ataque tão veloz que ninguém conseguiu acompanhar com os olhos. Maia desviou por reflexo, caiu de joelhos na lama, mas manteve a mira. Um estalo seco ecoou quando o dardo acertou a lateral do animal. A cobra recuou, contorcendo-se de dor e fúria. Os homens correram para ajudar Maia a se levantar. O sedativo começava a agir, mas lento demais. "Ela não vai apagar rápido o suficiente", disse a veterinária, assustada pela primeira vez. "E se ela atacar de novo?" Breno perguntou a voz trêmula. "E se o sedativo não for suficiente? E se ela não sobreviver?" As perguntas se acumulavam sufocantes. A cobra cambaleava, dividida entre o instinto de atacar e a sonolência que a puxava para o chão. O sol desaparecia atrás das nuvens, mergulhando o mundo num tom cinzento quase sombrio. Por um instante, todos ficaram imóveis, observando o gigante oscilar entre fúria e rendição. Era impossível prever qual lado venceria. E naquele limiar entre controle e desastre, uma verdade pairava sobre todos, silenciosa como um presságio. Qualquer decisão dali em diante poderia salvar uma vida, ou custar outra. Então a cobra vacilou e caiu. O corpo gigantesco da cobra finalmente cedeu ao sedativo. As ondulações do dorso foram diminuindo até desaparecer e a cabeça pesada afundou na lama úmida. O silêncio que se seguiu parecia quase uma prece, um suspiro coletivo que nenhum dos homens ousou transformar em palavras. Maia aproximou-se devagar, ainda recuperando o equilíbrio depois da queda. Ajoelhou-se ao lado do animal. A chuva fina começava a retornar, pingando em seu rosto como pequenas agulhas. Ela passou a mão pela lateral do corpo da cobra, com a delicadeza de quem reconhece a fragilidade escondida sob a aparência de força bruta. "Vamos precisar abrir aqui", murmurou ela, apontando para a região inflada. "Se estiver rompendo algo por dentro, não teremos muito tempo." Raul e Lourenço se prontificaram imediatamente a ajudar, enquanto Breno permanecia parado, preso entre o medo e a culpa. A veterinária começou a preparar seus instrumentos improvisados. Lâminas esterilizadas, gaze, solução antisséptica, tudo retirado de uma pequena maleta que claramente não havia sido projetada para lidar com uma criatura daquele tamanho. A incisão foi feita com precisão, embora Maia tremesse levemente. Uma onda de cheiro forte escapou do corte, misturando metal, matéria orgânica e algo difícil de identificar. Raul virou o rosto por um momento, mas Maia permaneceu firme. Ao abrir mais alguns centímetros, algo duro reluziu sob a carne exposta. Não era um osso, não era um ovo, não era natural. O que... Raul aproximou-se franzindo a testa. Maia puxou cuidadosamente o objeto e uma caixa de plástico, arranhada e deformada, emergiu de dentro da cobra como um segredo sombrio. Ela engoliu isso achando que era comida, explicou Maia com a voz embargada. E o corpo não conseguiu expulsar. A caixa ainda tinha o adesivo rasgado de algum fornecedor local. E Raul sentiu o estômago afundar.
era idêntica às caixas que os próprios trabalhadores deixavam sob as lonas, com restos de comida para comer depois, muitas vezes esquecidas no meio do mato. Meu Deus, sussurrou Breno, finalmente entendendo. Fomos nós. A constatação pairou no ar, pesada como chuva de verão. Nenhum deles teve coragem de negar. Nenhum deles tentou se justificar. O erro estava ali, materializado, sangrento, sufocante e vivo. Maia trabalhou rápido, removendo cuidadosamente qualquer resíduo, limpando o ferimento e costurando a pele grossa com movimentos largos e firmes. A cobra, adormecida, dava pequenas contrações involuntárias, como se lutasse até dormindo. Quando terminou, Maia se afastou alguns centímetros e apoiou as mãos nos joelhos, exausta. Raul colocou um casaco sobre os ombros dela sem dizer nada. "Ela vai sobreviver?" perguntou ele quase num sussurro. Maia respirou fundo. "Ela tem chance, uma boa chance, mas depende dela e do tempo." A equipe permaneceu ali, observando a cobra respirando de forma pesada, mas constante. Cada subida e descida do tórax parecia uma vitória pequena, quase íntima. O céu escurecia, mas uma paz estranha tomava o ambiente, como se a floresta reconhecesse o esforço humano. Minutos depois, ou talvez horas, era impossível saber, o corpo da cobra mexeu. Primeiro, um estremecer leve. Depois, a cabeça ergueu-se alguns centímetros, trêmula, confusa. Breno deu um passo para trás, mas Raul permaneceu firme. Não havia mais medo ali, apenas respeito. A cobra deslizou devagar, sentindo o próprio peso, testando a força recém-recuperada. Por um instante, pareceu olhar diretamente para Raul e Maia, um olhar sem forma, sem expressão humana, mas carregado de uma presença impossível de ignorar. Então virou-se para a mata, deixando um rastro suave na lama, e desapareceu entre as folhas. Pip! A chuva cessou pela segunda vez naquele dia, como se a floresta, finalmente satisfeita, concedesse alguns minutos de calma. O rastro sinuoso que a cobra deixara na lama ainda brilhava quando desapareceu entre as folhas, engolida pela sombra protetora da mata. Os homens permaneceram ali, imóveis, observando o espaço vazio onde antes estivera um colosso. Era estranho e bonito perceber que o silêncio agora não era de medo, mas de reverência. Parecia que todos tinham envelhecido um pouco, ou talvez apenas entendido algo que antes passava despercebido no ritmo bruto da obra. Breno foi o primeiro a quebrar o mutismo. "Ela realmente vai ficar bem?" Maia respirou fundo, ainda ajoelhada na lama. "Se ela tiver força, sim. Ela conhece essa floresta muito mais do que nós. E hoje vocês deram a ela outra chance de caminhar por ela." Raul observou seus colegas, cada um absorvendo a responsabilidade silenciosa que carregavam. A estrada ainda precisava ser concluída, os prazos ainda eram apertados, e as exigências do supervisor continuavam as mesmas. Mas algo na equipe havia mudado. Uma espécie de pacto não dito. Não deixariam mais restos de comida largados no mato. Não ignorariam mais o que a floresta tentava dizer. E principalmente não esqueceriam o peso de uma vida, mesmo a de um animal que muitos temiam. Quando começaram a recolher as ferramentas, Raul lançou um último olhar para a mata fechada. Por um instante, jurou ver as folhas se moverem de maneira sutil, como um aceno silencioso de despedida, ou de gratidão. Ele sorriu, não por orgulho, mas por alívio. O tipo de alívio que se sente quando o mundo, por alguns minutos, volta a fazer sentido. E então seguiu com os outros, deixando para trás a trilha recém-escrita de um gigante que, graças a eles, ainda respirava. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma mulher sozinha em uma sala de veterinária, encarando a imensa serpente que criou como melhor amiga, enquanto o silêncio pesa, e o especialista revela que o jejum do animal não é doença, é preparação. A serpente ergue a cabeça lentamente, fixa o olhar nela e cada movimento parece um cálculo minucioso. O que realmente acontece quando o instinto predatório supera o laço que ela achava ter criado?
Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!